Hello, eu sou a Teacher Simone e esse é o segundo vídeo para explicar sobre alguns tópicos que são imprescindíveis da gente aprender quando a gente está aprendendo inglês. Bom, a primeira parte foi sobre pronomes, onde eu mostrei os 3 tipos de pronomes que existem. Na verdade, os 4, né, que existem em inglês, que são os pronomes pessoais, os personal pronouns, os pronomes oblíquos, que são os object pronouns, os reflexive pronouns, que não existem no português, que são os que terminam em self e selves, e os possessive pronouns, que podem ser confundidos às vezes com os possessive adjectives, e são diferentes. Então, o primeiro vídeo se tratou da demonstração e explicação desses tipos de pronomes que a gente usa em inglês, que são imprescindíveis na estruturação das frases, que é o primeiro tópico do vídeo de hoje. Então, falando em estruturas de frases, como já foi dito também anteriormente, não tem muito espaço para a gente entrar com muitas coisas nas frases em inglês. Então, cada pedacinho da frase vai alguma coisa imprescindível. Então, a gente sempre tem que ter um sujeito, não existe o sujeito oculto em inglês, que foi dito também. Sempre vai ter um verbo, então, se trata de uma frase, vai ter um verbo de ação, né? Um action verb. Podem ter mais de um verbo, por exemplo, pode ter mais de um verbo de ação e pode ter também o verbo auxiliar. Então, sujeito, verbo e um complemento. Esse complemento pode ser o pronome, como a gente viu também, o pronome oblíquo, né? O object pronoun, o reflexive pronoun, o possessive pronoun, que vem mais no final da frase, depois dos verbos, adjetivos para os substantivos que estão sendo descritos nessas frases. Além disso, as frases podem estar no presente, no passado. No inglês não existe o futuro, e eu vou falar mais para frente por quê. Então, a gente tem que aprender bastante o present, o past e as suas variações, né? De presente simples, continuous e perfect, para a gente falar bem, aprender a falar bem. E basicamente é isso. Então, lembrando, se eu for fazer uma frase em inglês, cada parte da frase vai ter um elemento específico. E esse elemento é que vai ditar que tipo de frase que eu estou fazendo, qual é o tempo verbal dessa frase, sobre o que eu estou falando, se eu estou fazendo uma afirmativa, uma negativa ou uma interrogativa. Então, se tratando de pontuação dessas frases, a única pontuação que difere da pontuação do português, das pontuações do português, é a vírgula. A única regra que a gente não usa vírgula em inglês é quando a gente põe a vírgula depois de uma preposição. A gente usa mas, vírgula, portanto, vírgula. Às vezes eles vêm entre 2 vírgulas. Isso não acontece no inglês. Mas as outras regras de vírgula a gente usa assim. Então, em inglês eu posso usar prepositions à vontade, sem me preocupar em colocar vírgula, porque quando eu falo a preposition, eu já dou uma entonação nela e uma pausa naturalmente. Isso também acontece em português quando a gente está falando, mas na escrita em português a gente precisa dessa vírgula depois da preposition, e em inglês não, o que é melhor. Não tem tio, não tem trema, né? Trema foi extinto até do português, mas não tem acento, tem hífen, tem algumas palavras que a gente usa o hífen, e as regras são basicamente as mesmas regras do português para hífen. Se for letra igual, usa hífen, se for consoante e vogal, não usa. E mais para frente a gente vê essas coisas mais específicas. Falando então de os tempos verbais das frases, né? A gente tem o simple present,
que é o presente simples, onde a gente faz frases de fatos, né? Geralmente, quando a gente pensa em frases do simple present, são fatos. For example, I work every day. Eu trabalho todo dia. É um fato. It is raining. Está chovendo. É um fato, porém que está acontecendo neste exato momento. Já deixou de ser simple present. Veja a diferença. I work every day. Eu trabalho todo dia. It is raining. Está chovendo. É algo que está acontecendo agora. Muita gente confunde o simple present com o present continuous. No inglês é difícil a gente confundir os dois. Por quê? No simple present, os verbos vêm na forma base deles. E no present continuous, eles vêm com o ing. Então, são regras bem diferentes, embora os dois sejam presentes. Né? A gente costuma brincar no português que tem que aprender o passado mais que perfeito, todos esses tempos verbais, e a gente tem que conjugar verbo por verbo em todos esses tempos verbais. Em inglês acaba sendo mais fácil, porque você não precisa de tantas conjugações, e você consegue enxergar no verbo em qual tempo que a frase está sendo escrita. É sempre no verbo e no verbo auxiliar, no verbo de ação e no verbo auxiliar. Por quê? O verbo de ação, se for na afirmativa, ele vai estar modificado, e se for na negativa e na interrogativa, quem vai estar modificado no tempo verbal é o verbo auxiliar. Falando em verbos de ação e verbos auxiliares, a gente classifica, os verbos em três formas. Os action verbs, que são as ações das frases, e ali a gente identifica o tempo verbal da frase, e junto a ele quem é o sujeito, quem está fazendo a ação, e talvez até quem esteja recebendo a ação já junto do verbo. Os auxiliary verbs, que são os verbos que nos auxiliam a fazer frases na negativa e na interrogativa. São eles o verbo to be, que nunca vem nessa forma de be, Ele vem sempre modificado para o tempo verbal da frase. O verbo do, que pode ser do, did, does. E o verbo have, que pode ser have e has. E had, vai depender também do tipo da frase e do tempo verbal. Eles sempre se modificam, E eles também são verbos irregulares. Não são só eles, é claro, existe uma lista de verbos irregulares, que são verbos que mudam a sua forma de escrita e pronúncia algumas vezes, para a gente poder escrever no simple past e no present e no past perfect, que são outros tempos verbais também. Eu preciso aprender todos esses tempos verbais para falar inglês? Bem, não. Se você aprender simple present, present and past continuous, simple past e só o present perfect um pouquinho, você já fala muito bem inglês, você é fluente em inglês. Se você aprender até o simple past, você tem um nível de conversation ok, dá para entender o que você fala, e o que você falar a pessoa vai entender também. Mas o refinamento do seu speaking vai acontecer quando você começar a utilizar o present e o past perfect. Eu não utilizo muito o past perfect, porque até eu pensar em português essa utilização do past perfect, eu acho uma forma mais simples de falar. Então, eu uso até o present perfect. É de um tempo verbal que me dá uma fluência ótima. Eu falo bem, eu sou eloquente, a pessoa me entende bem. Pode ser que eu tenha algum errinho gramatical se eu for falar de algo que teve acontecido em certo tempo, que é o past perfect,
mas até em português é difícil de pensar em past perfect, então a gente não estuda muito, não usa muito, não é muito importante para sua fluência. Então, o que dita o falar, o escrever bem em inglês é o simple present, simple past, o present e o past continuous e o present perfect. Deixa o past perfect para os advanced. E por que não existe futuro em inglês? There's no future in English for you. Porque o futuro é algo incerto, concorda? Então, para eu fazer uma frase no futuro, em inglês existem os graus de certeza, né? Degrees of certainty. Então, se é um futuro que eu tenho muita certeza de que vai acontecer, eu posso usar simplesmente o present continuous para falar do futuro certo, né? Ou até mesmo simple present com alguma expressão de tempo do futuro, tipo tomorrow, amanhã. Então, se eu falo uma frase no simple present e eu coloco uma expressão do amanhã, eu já estou me referindo ao futuro, mas é o futuro que eu tenho certeza que vai acontecer. Por exemplo, o ônibus vai passar amanhã às 8 horas da manhã na rua. É algo que sempre acontece, é uma rotina, né? É claro que se não acontecer, não é sua culpa, é culpa do destino. Mas é algo que já é 100% de certeza que vai acontecer. Então eu posso utilizar o simple present para falar que de amanhã, do ônibus que vai passar amanhã. Não existe essa frase do futuro. Aí você vai falar, não, mas futuro é o will. Na verdade, o futuro com will é um futuro de 50% de chance de acontecer. Então, uma pessoa que só fala em will, I will study tomorrow, é uma pessoa que não dá muita certeza do que ela vai fazer. É aquele, vou ou não vou, vai depender do meu humor, vai depender do clima, vai depender de muitas coisas. Então, não use o will, principalmente em entrevistas de emprego, em textos formais, porque, assim, para falar, eu vou fazer tal coisa, farei isso, farei aquilo, porque o will é o 50% de chance de acontecer. Existe o going to, que é o present continuous, que eu disse, que é o mais utilizado para esse futuro mais certo, o futuro que eu vou fazer. O ano começou e eu vou fazer dieta. Eu vou fazer exercícios. E aí eu uso going to e mais o verbo, né? Esse verbo vai vir no infinitivo. I'm going to start a diet. Vou começar uma dieta. E esse futuro é mais certeza de que aconteça. Eu tô jogando mais certeza do que o will. I will start a diet. Maybe I will, maybe I won't. I'm going to start a diet. It's more certainty. Tem mais certeza. Existem também como é que eles chamam? Modal verbs. Os modal verbs do futuro também, para indicar algo que pode ser que aconteça no futuro. E aí tem o may e o might. Tem também o can. Eu posso usar o can com mais certeza, inclusive no presente. Eu posso usar o may para pedir permissão de algo que eu ainda vou fazer ou para dizer algo que possa acontecer, né? Até o may veio do maybe. Na verdade, o maybe veio do may, né? Que é o pode ser, talvez. E o might é aquela possibilidade bem remota, algo que provavelmente não. Existe a palavra probably também, mas como existe os modal verbs, o will e o going to, o simple present, para falar de futuro, o probably só é utilizado mesmo quando é algo provável, provavelmente. Então, eles usam probably, possibly, com mais certeza da definição dessas palavras.
Aqui a gente usa elas todas como um sinônimo, né? Possivelmente, provavelmente, pode ser, talvez. Pra gente isso tem o mesmo peso, o mesmo nível. E no inglês não. Provavelmente, possivelmente tem mais peso do que o probably, o possible tem mais peso do que o may, que tem muito mais peso do que o might. Então são graus de possibilidade, graus de certeza que eu vou utilizar para falar no futuro. Mas tem como eu saber? Não tem como você saber, mas, né, porque é o futuro. Mas tem como você dizer para aquela pessoa e passar o seu grau de comprometimento com o futuro, né? I'm going to study tonight. Eu vou estudar hoje à noite. É algo que já está agendado, já está marcado, já está programado. Diferente do I may study tonight. É algo que... Or I will study tonight. I will até mais do que I may, né? Então tem essas possibilidades, esses graus de certeza. Ok? Então foi isso. Eu falei de estruturas de frases, que cada lugar da frase tem o seu devido pronome, verbo, tem o seu devido encaixe, né? A frase de inglês é sempre um quebra-cabeça, que você monta pecinha por pecinha, cada uma no seu lugar. A punctuation, que é a única coisa diferente do português, é a vírgula depois da preposition, que não precisa. Os tempos verbais, quais são os mais importantes, quais te dão um nível de fluência médio e bom. Os action verbs, auxiliary verbs, irregular verbs. E o próximo vídeo a gente fala sobre expression and phrasal verbs. Por que eles são importantes da gente aprender em English, ok? Thank you, see you.